Você já tentou lutar contra a depressão e fracassou? Sentiu que todo o esforço que fez foi em vão? Pois é, hoje eu quero te dar algumas dicas infalíveis que vão aliviar a sua depressão ou até mesmo curar. Vamos lá? Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre depressão, que é um problema que eu tenho e que eu luto contra ele e eu tenho uma experiência nele. E eu quero falar um pouco para vocês que a primeira dica sobre depressão: a partir do momento que você descobriu que tem uma anedonia, que é uma dificuldade de fazer as coisas, que está com tanto desânimo, mas tanto desânimo, você começou a perceber que as coisas que você antes gostava, que você fazia com muito gosto, hoje você não faz mais. Você começou a perceber que tem dificuldade de começar tarefas. Você começou a perceber que está muito desanimado, que está descaído. E o maior sintoma de depressão, gente, não é tristeza, é anedonia. E é sobre isso que eu vou falar um pouco agora. A anedonia, ela atinge muita gente. Tem muita gente que tem depressão e não sabe que tem porque não sente tristeza, mas sente o desânimo. Em alguns, a depressão é traduzida em tristeza, mas a raiz dela é a anedonia. Então, talvez você já lutou de todos os jeitos. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é a seguinte: vai em um médico. Eu sei que muita gente que tem depressão já procurou um médico, mas talvez você procure um médico que não entende bem, talvez não é um médico de confiança. E o que eu quero dizer para você: a doutora que me atende é uma psiquiatra, o nome dela é Marla Romeo. Se você quiser o contato dela, me manda um direct lá no Instagram, @pauloperezoficial. E ela é de Barra do Garça, eu sou aqui do Mato Grosso, Gaúcho do Norte. E aí ela me atende e ela realmente está mudando a minha vida com os medicamentos, com os procedimentos que ela faz. Gente, então a primeira coisa é ir no médico. A segunda coisa, obedeça tudo que o médico te mandar fazer. Os remédios que eu tomo, gente, para depressão e para os transtornos que eu tenho, são remédios extremamente fortes. Por exemplo, às vezes do nada o remédio dá uma reação que ele me derruba. E eu venho aqui apartar as vacas, eu vou fazer meu trabalho, morrendo, muita fraqueza. E tudo que eu vou fazer eu faço com dificuldade. Por exemplo, eu tomo um antipsicótico que a doutora vai tirar agora na próxima consulta. E a minha próxima consulta é dia 23 de fevereiro agora, orem por mim. Então, gente, o que acontece? O remédio, às vezes você tomar um remédio, se fazer parte desse tratamento, se seguir essa rotina não é fácil, mas gente, muito pior é você não fazer. Por quê? Quando eu fui no meu primeiro neuro, ele falou sobre as minhas limitações, que o trauma meu, eu posso contar em outro vídeo, foi tão grande que afetou a minha parte motora. E se a gente demorasse mais 3 semanas, 2 semanas para ir lá no médico, eu poderia ficar na cadeira de rodas e ter problemas motores. E hoje eu estou muito bem. Graças a Deus ainda tenho problemas de coordenação motora. Mas bora dizer, bora vaca! Mas eu estou muito bem. O que acontece? Então o tratamento ele não é fácil. Às vezes o remédio dá reação, às vezes te dá algum efeito colateral, mas você tem que seguir, porque pior é você não fazer o tratamento. Pior é você não ter um propósito para seguir, para vencer isso aí. Então você fez fazer o tratamento. A terceira coisa, exercício físico. Gente, vocês não têm noção do tanto que o exercício físico me alivia na depressão e nos todos os transtornos que eu tenho. Que eu tenho vários. Então, o exercício físico, ele é como se fosse, como diz o ditado, a farmácia do seu cérebro. Quando você exercita, seu cérebro entra num estado de flow, que é chamado um estado que você começa a ter uma paz. O exercício, quando você sua, quando você libera serotonina, endorfina, dopamina, que é o que precisa
para o depressivo se sentir bem, você fica melhor. Então, a dica que eu tenho para vocês aqui é: faça exercício físico. Ah, mas eu não tenho academia. Eu também não tenho. Eu treino pesado. Se você entrar no meu canal e você vai ver que eu tenho 2 barras, um banco e 2 halteres e 40 kg de peso só. E o meu físico está em dia, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é: o exercício físico, se você não pode, se você agora está perdido, não sabe o que fazer, comece por uma caminhada. Só isso já vai te ajudar muito. Faz uma caminhada que te deixa ofegante o suficiente para ter dificuldade de conversar na caminhada. Então, o exercício físico ele é muito importante. E se você for treinar na academia, treine para construir músculo, porque os músculos são sua reserva de saúde. Então, vamos lá. Outra coisa, oração. Gente, se você não pode ir num psicólogo, eu digo para você, faça, olha que bonita essa filha de vaca, faça oração. Porque Deus é o psicólogo dos psicólogos e Ele vai te ouvir. Às vezes, tudo que você precisa é de alguém para te ouvir, não é mesmo? E às vezes você não tem, como eu não tenho. Então, você precisa conversar com Deus. Separa uns 15 minutos do seu dia para falar com Deus, para agradecer a Deus. E na sua oração, conversa com Deus e fala tudinho que você está passando. Porque tem gente que às vezes está passando uma dificuldade e para o amigo íntimo dele ele fala tudo, mas para Deus ele não fala nada. Então Deus deve ser o seu amigo íntimo em primeiro lugar. Então outra coisa, outra dica, caderno de gratidão. Eu estou falando das coisas que eu faço, tá, gente? Eu tenho um caderno grande. Bora, vaca! Bora! Bora, vaca! Bora! Bora, vaca! Bora! Bora, vaca! Eu tenho um caderno grande de gratidão e todo dia escrever para mim é uma tortura. É muito difícil, mas é um sacrifício que eu faço para Deus e para ver o quanto minha vida é boa. Com o caderno de gratidão, no começo você vai travar, mas depois você vai descobrir que você tem muito mais coisas para agradecer do que coisa para reclamar. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Bora. Então, o que acontece, gente? Tem um caderno de gratidão, comece a praticar a gratidão, isso vai te ajudar muito. E quando estiver triste, que isso vai acontecer, eu tenho uma dica para você. Comece a olhar de fora isso. Por exemplo, parece loucura, né, gente? Mas funciona. Quando você estiver triste, olha de fora e pergunta: por que você está triste? Por exemplo, eu falo: por que o Paulo está triste hoje? O que aconteceu com o Paulo? Calma, Paulo, vai dar tudo certo. Eu falo comigo mesmo, eu falo sozinho mesmo. Às vezes ninguém vai te entender, então é necessário você falar sozinho. E isso vai te aliviar, porque você só quer falar, você só quer desabafar, né? Que é uma coisa muito importante, porque ficar guardando pra si é uma coisa muito ruim. Então, comece a desabafar, tira um tempo para fazer uma caminhada, ou tira um tempo para orar e falar com Deus, porque você precisa colocar para fora. Bora, vaca! Bora! Bora, vaca! Bora! Você precisa colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então, desabafe. Outra coisa, ler a Bíblia. Gente, quantas vezes eu não estava triste e eu peguei a Bíblia? Hoje eu leio a Bíblia 2 vezes por dia. Em meio à correria, sim, eu leio. Quantas vezes eu não estava triste e eu não peguei a Bíblia para ler e me aliviou muito. Então, é muito importante pegar a Bíblia e ler, praticar o que está na Bíblia, jejuar, orar. E outra coisa, procure ouvir músicas, cuidado com o que entra no seu ouvido e com o que passa nos seus olhos. Ouvir música, não ouça essa sofrência de sertanejo universitário, não. Porque isso é um lixo. Eu estou aqui na roça, sou sertanejo, vocês sabem, mas
Se for pra você ouvir uma música, escuta uma música sertaneja de verdade, que fala do gado, alguma música que fala da natureza. Não fica escutando esse trem de a minha mulher me largou, eu vou beber, não. Isso aí é coisa de gente fraca. Isso aí vai te deixar mais depressivo ainda. Escuta um louvor. Se você tá perdido no que você escutar, tem muito louvor bonito aí de Daniel Samuel que eu gosto, que você pode escutar que é muito bom. Então, eu acho que eu espero ter ajudado vocês. Se vocês querem mais vídeos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre toque, sobre os transtornos que eu tenho, porque eu não só vivo eles, mas eu estudo eles também. Então, eu quero pedir para você, se inscreve no canal para ajudar a gente a fortalecer, para ajudar a gente a crescer. Deus abençoe cada um de vocês. Bora, bora, que assistiu até aqui. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe vocês de coração. Bora, vaca, bora, bora. Então compartilha esse vídeo com uma pessoa especial. Compartilha esse vídeo com uma pessoa especial e aí eu vou ficar muito feliz com você. Deus abençoe você de coração. Vaca, vem pra cá. Deus abençoe, Deus em primeiro lugar. Valeu.